Ela não esperava que fosse um hotel, apesar de que ficaria muito satisfeita se o fosse. A casa era lúgubre, e todos dentro dela também o eram. Uma antiga casa no topo de uma colina, com névoa e a luz do luar, com uma gravura de uma novela gótica. Morro dos Ventos Vivantes, Jane Eyre, esse era o tipo de livro de Catalina. Noemi preferia pular de festa em festa e dirigir um carro conversível. Buenas noches e bienvenidos a High Place. Uma mansão nas montanhas mexicanas, nos arredores de uma cidadezinha mineradora não muito distante da capital. São os anos 1950 e a decadência toma conta dessa mansão. Parece que ela sobrevive por pura nostalgia e persistência do passado, quase como uma sobrevida. O mofo das paredes e a tapeçaria apodrecendo criam um contraste pungente com os cristais e as pratas impecavelmente ilustrados. Seus moradores são uma família inglesa que se instalou no México ainda no século XIX e duas meninas de pele morena, que são dois organismos introduzidos num ambiente estéril. Noemi Taboada é a nossa protagonista. Ela é filha de um rico empresário e ela quer um mestrado em antropologia e também gosta de frequentar as festas da elite de Ciudad de México. Um dia eles recebem uma carta da Catalina, que é uma prima da Noemi, que havia se casado justamente com o herdeiro daquela família inglesa e ido morar naquela mansão no meio da montanha. Só que pelo tom da carta, dava a entender que a Catalina estava preocupada com a sua própria segurança, com medo de ser assassinada pelo próprio marido. Então, a Noemi aceita o desafio de visitar a família, passar um tempo morando naquela mansão para tentar descobrir o que está acontecendo com a prima. E esse basicamente é o enredo de Mexican Gothic, um livro que é muito bom, mas que eu não amei. Eu escolhi esse livro para ser a minha primeira leitura do desafio Leia Mulheres, que, se você não sabe o que é um desafio de leitura proposto pelo Clube de Leitura Leia Mulheres, que cada mês vai ter um tema diferente, ou seja, você vai escolher uma autora mulher de um lugar diferente do mundo, que é o tema desse ano, para fazer uma leitura no mês. O primeiro desafio, então, que é o equivalente de janeiro, é a gente ler uma autora latino-americana. E o Mexican Gothic foi escrito pela Silvia Moreno Garcia, que nasceu no México, mas mora no Canadá há muito tempo, escreve lá, trabalha lá. Inclusive, esse livro foi escrito originalmente em inglês. Eu tô com o meu Kindle aqui porque eu li a versão em inglês e em e-book, que saiu em junho de 2020 pela Joe Fletcher Books. Então, toda citação que eu fizer aqui, toda vez que vocês me verem fazendo um quote como esse que eu fiz no início, a tradução é minha mesmo. Mas, boas notícias. A editora Darkside, obviamente tinha que ser ela, já fez a publicação desse livro aqui no Brasil com uma edição muito linda, de capa dura, corte amarelado, com desenhos e ilustrações, apesar de eles terem mantido a capa original, o que eu acho ótimo, porque ela é linda. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição um unboxing desse livro que eu vi, que me deu muita vontade de comprar, apesar de já ter lido. Ele saiu então com o título de Gótico Mexicano, que eu acho maravilhoso, e a tradução é de Márcia Luiza e Nilson Silva. E esse vídeo não é patrocinado pela Darkside, inclusive se quiser. Na verdade eles não vão querer, né? Porque daqui a pouquinho eu vou começar a falar mal deles. Assim, não é mal, é uma crítica saudável, com amor. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o enredo, os personagens e a reviravolta, sem spoilers, é claro. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre o aspecto técnico de Mexican Gothic, da publicação desse livro e algumas coisas que aconteceram, porque tem algumas discussões muito interessantes e inclusive algumas tretas. Eu pensei em começar falando um pouquinho sobre as personagens, porque apesar de que, como o título sugere, este é um livro gótico, e se você assistiu o meu vídeo sobre Morro dos Ventos Vivantes, no qual eu falei um pouquinho sobre as características desse gênero, dessa estética, dessa estrutura formal, os ambientes e os cenários também serem muito importantes, eu gosto muito dos personagens desse livro daqui, inclusive aqueles que eu amo odiar. A Noemi, que é a nossa protagonista, ela adora festas, ela adora aparecer nas colunas sociais dos jornais, ela frequenta a elite da cidade do México. E ela também é muito inteligente e obstinada, que nada mais é do que uma palavra chique para teimosa. E outra característica dela que eu acho super marcante e é super importante é que ela é muito chata. Pensa numa pessoa chata, ao ponto de às vezes eu querer entrar no livro e arrancar ela de lá só para poder esganar essa menina. Por exemplo, tô segurando aqui, mas eu vou ler dali do computador a tradução que eu fiz. Hugo também se parecia com um jovem Pedro Infante, o que era uma grande parte do seu charme, e o resto, personalidade, status social e inteligência, Noemi não tinha parado para pensar muito nisso. Quando ela queria uma coisa, ela simplesmente queria, e ultimamente ela queria Hugo. Apesar de que agora que sua atenção fora conquistada, era possível que ela o rejeitasse. Primeiro, antes de tudo, você sabe quem é Pedro Infante? Ele foi um grande astro de cinema,
da era de ouro do cinema mexicano, nas primeiras décadas do século XX, e ele era conhecido por ser um grande galã, por isso que a narradora compara ele com o pretendente dessa protagonista, e isso é muito legal, porque eu não sabia quem era essa pessoa, eu tive que procurar para ter uma referência, inclusive visual, desse personagem. E o livro é cheio de referências à cultura e aos objetos culturais da história do México, e é muito legal, é muito rico você ter que navegar nisso tudo por coisas que você não conhece, e o livro não tá nem aí se você conhece, e se você quiser você procura no Google, e eu particularmente acho isso muito legal. Mas, sobre a chatice da Noemi, eu não gosto desse tipo de personagem, eu tenho um pouco de preguiça dessa coisa de eu tenho personalidade forte, tipo, não, você só é chata. Porém, eu dou o braço a torcer pra essa personagem porque, de acordo com a forma como a história vai se conduzindo, especialmente no final, a teimosia dela vai ser muito importante. Ela vai resistir a certas opressões e ela vai, inclusive, lutar contra coisas que acontecem e que existem ali naquele ambiente. E o fato dela ser obstinada é o que vai fazer ela passar por isso. A família, eles são os Doyle, que vieram da Inglaterra muito tempo atrás para explorar minérios daquela região. A gente tem o Howard, que é um velho decrépito em todos os sentidos possíveis dessa palavra. Primeiro que ele está quase literalmente caindo aos pedaços, segundo que ele é um grande racista de merda. Esse cara tem 2 filhos, o primeiro deles eu sinceramente não me lembro o nome, mas eu sei que ele é o marido da Catarina, que é a prima que a Noemi foi visitar. Ele é o herdeiro da família, então ele é um cara lá pelos seus 40 anos, é mais rígido, mais sério. E tem a irmã dele, que é igualmente rígida e super conservadora. Ela me lembra muito aquelas governantas de série britânica, sabe assim, toda meio nariz em pé, meio rude. E essa mulher, ela tem um filho, que por sua vez já é uma pessoa mais gentil, mais soft, que tem uma relação muito boa, que trata a Catalina e a Noemi bem, que desenvolve um relacionamento com ela. A primeira coisa estranha que a gente vê nesse livro é que esse menino, como é que é o nome dele? E o primeiro sinal de estranheza, quer dizer, o segundo, porque o primeiro foi uma carta da prima dela dizendo, então, eu acho que eu vou morrer. O segundo sinal de estranheza dessa família é quando esse menino mais jovem fala pra ela, então, não confia na minha família. E esse é um livro que trata claramente, explicitamente de colonialismo. Tem gente que consegue a proeza de ler esse livro e deixar isso passar batido, mas, sinceramente, eu acho essa uma leitura muito superficial, porque ele é claramente uma alegoria, mas não só, existem comentários diretos da narradora e dos personagens nas suas conversas sobre esse tema. Essa família, ela é claramente predadora, não só da Noemi e da Catalina, que são mexicanas legítimas, mas daquela região como um todo, e a Noemi é claramente uma força de resistência, ou seja, lembra de quando eu falei da obstinação dela? Ela é obrigada a usar certas roupas, é proibido fumar dentro da casa, ela tem que jantar num horário determinado, ela tem que se comportar de uma certa forma e, inclusive, uma das coisas mais interessantes é que ela é proibida de falar espanhol dentro da casa, ela só pode se comunicar em inglês. A única pessoa que fala espanhol com ela é o Francis, que é esse mais jovem da família que eu comentei, só que em momentos cruciais. Além disso, existe também na descrição dos personagens um contraste que eu também acho que é explícito. Por exemplo, o Howard, que é esse velho cagão, tá o tempo todo falando como que ela tem uma pele escura, como que ela é muito flexível e destacando a própria clareza de pele, a própria rigorosidade, os próprios valores. E uma outra coisa que faz com que esse tema seja bem trabalhado aqui nesse livro é uma conversa que eles têm, se eu não me engano, no primeiro jantar dela com a família sobre eugenia. A Noemi, ela tem ascendência indígena mexicana e ela menciona nesse jantar que ela tem, da parte da mãe dela, uma raiz mazateca. Então ela inclusive fala o nome do povo ao qual a mãe dela pertencia. Não é só uma coisa assim, eu tenho parentes e passado distante que são indígenas. Não, ela reconhece essa raiz, ela fala com orgulho disso. E aí tem um aspecto sobrenatural da história, que se você já conhece qualquer coisa sobre esse livro, você já deve saber, mas eu não vou me adentrar muito nele porque eu não sei até onde eu vou estragar pra você. Só vou te dizer 2 coisas, que são sangue puro e cogumelos. Numa conversa com o velho patriarca da família, ele fala pra ela, mas você é bem mais escura que a sua prima, né? Literalmente medindo a cor da pele das duas. E ele menciona o José Vasconcelos, que é um mexicano do século XIX, que escreveu um ensaio que se chama La Raza Cósmica, que basicamente era um tratado eugenista que falava sobre a miscigenação no México. E esse cara, esse teórico nesse ensaio, ele propõe a criação de uma espécie de raça
nova que se aproveitaria disso tudo, mas de uma forma bem zoada, bem desqualificando principalmente as pessoas indígenas e os afro-mexicanos, que são herdeiros também desse processo de escravidão. Basicamente, ele é um tratado de darwinismo social, e eu sei porque eu já li, porque eu sempre comento aqui que eu fiz uma aula, que eu tô sempre estudando cultura e literatura mexicana, então eu já tive a feliz e infeliz ao mesmo tempo oportunidade de ler esse texto e, assim, o personagem ter citado isso com orgulho, falando que isso era uma coisa necessária para o progresso da nação, foi bem perturbador. O livro também faz muitas menções à política e à história do México, e quando você conhece esses eventos históricos, mesmo que por alto, mesmo que você só abra uma página da Wikipédia, no seu Kindle mesmo, para descobrir do que se trata, que é uma coisa que eu super recomendo você fazer, porque você vai conseguir inserir essa história num contexto que vai muito além dela, e ela fica muito mais interessante, muito mais rica. Por exemplo, a gente sabe, se vocês devem ter estudado na escola, que aconteceu a Revolução Mexicana no início do século XX, em 1910, 1920, só que antes disso aconteceu uma coisa que se chamava o Porfiriato, que era um regime de um cara chamado Porfírio, que tinha várias ideias de trazer progresso e evolução para o México, só que obviamente ele investiu muito pesado nas capitais, na elite, fazendo com que o povo do interior, o povo da agricultura, os indígenas, os ex-escravos ficasse à mercê da própria sorte, passando fome, e esse povo se organizou no movimento que recombinou na Revolução Mexicana. E por que isso é importante? Porque essa família, eles tinham muito dinheiro, eles eram mineradores de prata, e eles perderam tudo na Revolução. E eles ainda têm aquele rancorzinho que as famílias brancas até hoje, na América Latina inteira, têm por terem perdido muitas coisas nesses processos históricos todos. Então, isso daqui não é só um livro de fantasia, não é só um livro de cogumelos alucinógenos e mistérios e ambientes góticos e tudo mais. É um livro que, para quem não conhece nada, para quem tem interesse de conhecer um pouco mais sobre a história de um país que é tão parecido com a gente, é uma oportunidade muito legal. Agora falando um pouco mais sobre a questão do gótico propriamente dito. No meu vídeo sobre Morro dos Ventos Uivantes, e se vocês verem lá, depois desse vídeo aqui, nesse link que tá aqui nos cards pra vocês, vocês vão ver que eu tô usando a mesma maquiagem e a mesma blusa, porque esse é o meu look oficial de falar sobre livros góticos, aparentemente. Eu mencionei a questão do ambiente. Então vamos lá. A névoa, a luz da lua, as sombras, o barulho do vento, não à toa, daí que vem o nome desse livro, que é uma das inspirações para Mexican Gothic, que é o livro favorito de uma das personagens. Tudo isso faz parte do que é ser gótico, e essa casa não é diferente. Tem uma fala muito interessante da Noemi pro Francis, se eu não me engano, que ela diz assim: eu nunca estive em uma casa com um nome, fazendo referência a High Place, que é o nome da mansão, e o próprio Morro dos Ventos Uivantes, e ela tem uma ironia que é muito gostosa de ler, porque tem um subtexto ali que parece que ela tá dizendo: olha só, isso daqui é coisa da cultura de vocês. Essa história de ter quadros de todos os membros da família na parede, isso daqui é da cultura de vocês, e vocês são parasitas aqui na minha terra. A escrita de Mexican Gothic é muito bonita, é muito poética, é muito simbólica, e é muito sutil ao mesmo tempo na forma de colocar essas questões políticas, por exemplo. Tem uma frase que a narradora está falando sobre a questão da extração de minerais que foi feita por estrangeiros naquela região, e ela diz assim que aqueles eram lugares onde a terra jamais voltaria a derramar riquezas do seu útero. Então, interpreta aí como você quiser na sua casa. Eu acho lindo. Agora, um dos primeiros problemas para mim desse livro, na verdade, é a mesma coisa que eu acabei de citar como uma coisa boa, que é uma escrita bonita, simbólica, poética, até demais. Porque uma das características do gótico também é se ater ao detalhe. E não sei se é só característica do gótico, se é do gênero ou da autora, mas eu sinceramente não ligo se o fio dourado da cortina do quarto, que era pesado e dava uma sensação de sufocamento, estava desbotado com o passar do tempo, sabe? É tanto detalhe que, assim, Tolkien lá do céu ou do inferno deve estar batendo palma pra essa mulher, porque, tipo assim, é muito detalhista, ela se detém demais em descrições, e eu não sou tão fã disso. Tem pouca ação, tem muitos flashbacks, tem muitas memórias, tem muitos outros personagens da história dessa família, tem muitas tragédias que aconteceram no passado da família, que a Noemi vai descobrindo aos poucos, investigando, só que isso tudo fica meio que chato, sabe? Você fica cansado de
estar naquela casa onde nada acontece, onde tá todo mundo sentindo tudo, aquele ambiente opressor o tempo todo, mas tá, e daí? Entende? Eu acho que eu fiquei um pouco cansada no meio da leitura, mas se eu tivesse, não sei, talvez lido mais rápido, por exemplo, teria sido muito mais proveitoso, porque apesar de ser muito, tudo continua sendo bom. Eu acho que ele é um livro que consegue manter o padrão. Isso é bom. A história em si, o negócio todo dos cogumelos mágicos e da revelação do mistério, da grande fantasia, de como que essa família tá metida nisso tudo, e eu achei meio meh. Mas ainda estou muito tentada a comprar a edição da Dark Side. Vamos falar de treta? Tem uma treta que é a da tradução. As coisas não são simples no mercado editorial, né? Se tem uma coisa que as coisas não são, é simples. Existem muitos trâmites burocráticos até um livro sair do computador de um escritor e chegar no Kindle de um leitor. Existem muitas pessoas envolvidas e, inclusive, alguns livros, principalmente livros que fazem muito sucesso, dependendo do escritor, às vezes o autor nem tem tanto controle assim sobre a obra. Algumas pessoas, como certas autoras transfóbicas, têm controle quase total, fizeram questão de ter, o que inclusive é um dos motivos porque consumir a obra dela é tão problemático, porque vai tudo direto para a mão dela, não tem muito essa diluição. Mas enfim, no caso da Silvia Moreno Garcia, ela já disse no Twitter, que é onde eu adoro acompanhar ela, adoro acompanhar as análises que ela faz, as discussões que ela propõe, os detalhes que ela compartilha sobre Mexican Gothic e outros livros. No Twitter, a autora falou recentemente, e eu vou colocar o link da thread para vocês, sobre como ela ficou decepcionada com a tradução do livro para o espanhol. Primeiramente, ela é mexicana, de nascimento, de idioma materno, então eu imagino que ela tem expectativas para a tradução do livro que foi escrito originalmente em inglês. Vai sair pela editora Planeta, que é um dos maiores conglomerados editoriais do mundo, que é espanhol da Espanha, mas existe no Brasil também. E não ficou claro para mim se a distribuição deles vai ser para todos os países de fala hispânica ou se vai ser... Sabe, essas coisas eu não sei. A questão é que a Planeta, quando anunciou o livro, ela nem sabia que estava prestes a sair. O título ficou Mexican Gothic. E a autora já tinha comentado como que seria legal o título desse livro na edição mexicana ser apenas gótico, no caso. Porque afinal de contas é um livro que fala sobre o México, entende? Então seria uma jogada legal. Ou que se ele fosse traduzido como El Gótico Mexicano. Minha pronúncia não tá muito boa hoje. E assim, você sente a ironia de um livro sobre colonialismo inglês no México, na sua edição em espanhol, manter o seu nome em inglês? Nessa thread do Twitter, a autora cita algumas coisas bem interessantes, como por exemplo o fato de que ela se ofereceu de graça para fazer consultoria para a tradução para a língua materna dela do próprio livro, mas a editora cagou, aparentemente. Ela também enviou um guia fonético de pronúncia para a edição russa, porque, afinal de contas, são idiomas muito diferentes e é uma cultura diferente também. E ela cita também a editora Dark Side, elogiando o fato da edição brasileira ter escolhido traduzir o título para gótico mexicano, o que é ótimo, mas não é só mérito da editora. Algumas pessoas, eu inclusive, e alguns autores, foram lá comentar que essa editora e outras estavam acontecendo uma certa tendência a manter os nomes das edições em português e em inglês, o que não faz o menor sentido, sabe? E que se a editora tá traduzindo os títulos foi por causa de pressão dos fãs e das pessoas que entendem o fato de que o Brasil é um país gigantesco, que pouquíssimas pessoas leem inglês e que a gente já tem tanto problema de acesso à leitura e à literatura que isso seria uma forma de afastar as pessoas. Porque se você tá numa livraria ou na vitrine de uma loja virtual e você vê um título em inglês, quais são as chances daquele livro ser em português? Então, foi só depois de muita crítica que essa tendência deu uma minimizada e a gente conseguiu com que Mexican Gothic se traduzisse como gótico mexicano. Então, mais uma vez provando a importância de a gente estar cobrando posicionamentos das empresas que a gente consome, né? Mas enfim, recentemente ela compartilhou também que a editora Planeta voltou atrás, depois da pressão que rolou na internet, e vai ser traduzido como gótico mexicano mesmo. Outra coisa muito legal que ela compartilhou recentemente foi a foto de uma casa vitoriana, talvez, mas uma casa muito antiga, uma mansão que existia em Ciudad de México, que ela fotografou. Na verdade, que ela achou fotografias antigas, porque a casa não existe mais, para se inspirar na mansão das montanhas em High Place. Então, tá aqui a foto que ela compartilhou para vocês terem uma noção visual de como seria essa mansão. E uma discussão
super pertinente que ela levantou também foi o fato de que muitas pessoas do mercado editorial cobram autores hispânicos, e ela já foi cobrada nesse sentido, pelos seus livros não serem Mexican enough, ou seja, não é mexicano o suficiente, não tem representatividade suficiente. Ah, por que você não coloca um abuela ali no meio? Por que você não bota umas palavras em espanhol aleatórias? Só que isso tudo é uma tendência do mercado norte-americano, estadunidense e canadense de cobrar uma certa representatividade que a gente, e eu falo a gente porque eu e você, se for do Brasil que estiver me assistindo, nós também somos latino-americanos, a gente não deve pra ninguém. A gente não deve performar nenhum tipo de latinidade para que as editoras se sintam bem fazendo livros com representatividade, sabe? A gente, os autores que fazem essa escolha de falar sobre as suas vidas e sobre as suas experiências, e isso vale para qualquer minoria, eles têm também que ter a liberdade de fazer isso da forma como eles quiserem. Não pode ser uma imposição editorial que limita as escolhas artísticas desse escritor. Por exemplo, já questionaram a Sylvia, mas por que os seus colonizadores são ingleses e não espanhóis, por exemplo? E ela disse, porque eu quis, porque esses personagens são assim, porque existiu no México uma presença inglesa, assim como no Pernambuco teve uma presença holandesa muito grande, então a história não é tão simples assim. Então, não só o Mexican Gothic em si é uma leitura que com certeza vale a pena, mas é uma leitura que você tem que ir para mergulhar nela. Não vá esperando muita ação, muita reviravolta, muita aventura, mas se permita, abra a porta de High Place, encontre com aqueles personagens, vista os vestidos coquetéis da Noemi, participe dessa história. Tá, que mais? Vai virar uma série, vai ser uma série da Hulu, se eu não me engano, não faço ideia de quando vai sair. Um dia ela sai, aí eu venho aqui comentar pra vocês o que eu achei, fazer uma comparação, talvez. E eu acho que todo esse contexto que eu comentei pra vocês, apesar de ter sido uma autora canadense-mexicana, foi uma escolha muito legal para o meu primeiro mês de leitura do Desafio Leia Mulheres, que foi uma autora latino-americana. Essa foi a leitura de janeiro, e para fevereiro eu deveria ter lido e consegui uma autora da região norte do Brasil. Eu li 2 livros, um deles eu abandonei. Então, se você quiser saber quais foram, fique ligado e se inscreva neste canal, porque eu pretendo fazer vídeos sobre todas as minhas leituras. Não vai ser em ordem cronológica, não vai ser no mês em que ela deveria ter acontecido, mas vai acontecer. Se inscreve aí, gente. Diz aí o que vocês acharam desse livro, porque ele tem um fandom. Eu adoro livro com fandom, né? Que é a galera que gosta e defende muito. E é isso. Beijinhos. A gente se vê no próximo. Tá gravando. Ai, caralho.